O título do estudo de hoje é muito interessante. Na montanha russa com Jesus. Realmente, irmãos, viver com Jesus devia ser emocionante. A figura que o autor da lição usa aqui é uma montanha russa. Uma montanha russa que causa emoções, emoções sucessivas. E era assim na vida daqueles que estavam junto com Jesus, daqueles que conviviam com Jesus. Era emocionante estar com Jesus. Hoje nós vamos ver dois milagres, ainda no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Dois milagres. O milagre da ressurreição da filha de Jairo e o milagre da cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não terminava, uma hemorragia. Essas histórias estão entrelaçadas e se constituem no que os teólogos estudiosos chamam de mais uma história em sanduíche. Como um sanduíche, duas faces e mais um recheio. Vamos ver quais são então essas histórias, quais são esses milagres. Começando lá no Marcos capítulo 5, dos versos 21 a 24, a primeira parte do sanduíche. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Sempre, irmão, sempre onde Jesus ia, a multidão ia atrás. E ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva. E Jesus foi com ele. Veja, irmãos, aí aconteceu uma coisa inédita. Um dos principais da sinagoga, um dos religiosos tradicionais. Esses, normalmente, eles eram inimigos de Jesus. Eles não se associavam com Jesus. Eles eram opositores de Jesus. Mas esse aqui agora foi ter com Jesus. Um religioso tradicional. Provavelmente ele não tinha amizade com Jesus, mas ele tinha uma necessidade, uma grande necessidade. A sua filhinha estava morrendo. E ele agora só podia se fiar no Senhor Jesus. Ele queria que o Senhor Jesus atuasse. E agora ele se prostrou, veja, prostrou-se aos seus pés. O desespero, irmãos, quando nós estamos em desespero, nós nos prostramos. Muitas vezes, irmãos, nós não nos prostramos frequentemente para o Senhor Jesus. Nós não oramos frequentemente, mas quando a coisa aperta, quando você está no desespero, quando você tem um problema, você ora. Eu tenho dito, irmãos, que quando você está no desespero, você aprende realmente o que significa orar sem cessar. Você está continuamente clamando pelaquela necessidade, por aquela pessoa, por aquele parente. Mas esse homem foi ter com Jesus e disse assim: Vem, coloque a mão sobre elas para que seja salva, e ela viverá. Isso era uma demonstração de fé. Uma grande demonstração de fé. Vem, se você puser a mão sobre ela, ela vai sarar. E Jesus foi com ele. Bem, irmãos, mas agora vai a segunda parte do sanduíche, o recheio do sanduíche. A cura de uma mulher enferma, versos 25 até o 34. A primeira parte termina Jesus indo. Jesus está a caminho da casa de Jairo para impor as mãos sobre as meninas. E grande multidão seguia, diz aqui no verso 24 ainda. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Veja, irmãos, essa hemorragia, tal qual uma menstruação contínua, tornava essa mulher impura. Ela era considerada impura no meio da religião hebraica. E a Bíblia fala aqui que ela tinha ido em muitos médicos, ela tinha gastado tudo que ela tinha, mas não tinha tido melhora. Não tinha tido melhora nenhuma. Mas ela tinha fé, irmãos. Veja o verso 28. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Jesus estava indo, apertado pela multidão, muita gente em volta, mas ela tinha uma certa confiança, ela tinha uma confiança. Se eu colocar as mãos nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Veja, irmãos, que fé. Ela nem pensou em falar com Jesus, mas ela pensou somente se eu puser a mão nas suas vestes.
E o verso 29 diz assim: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Bem, ela pôs a mão no Senhor Jesus e sentiu a cura. Quando nós encostamos no Senhor Jesus, irmãos, nós sentimos também a cura. Seja a cura espiritual, seja a cura emocional, a cura física. O Senhor Jesus pode nos curar ao nos achegarmos a Ele, ao tocarmos as suas vestes. Mas Jesus percebeu, irmãos, o que aconteceu. E ele disse assim para os discípulos, lá no verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Quero salientar aqui de novo, irmãos, veja, imediatamente. Verso 29 diz assim: e logo. As partículas de movimento que Marcos coloca, de ação que Marcos coloca no seu evangelho. E Jesus perguntou: quem me tocou as vestes? Olha, irmãos, quando ele falou isso, os discípulos estranharam. E se você continuar lendo lá, verso 31 e 32, os discípulos falaram: mas como quem tocou as vestes? Tem tanta gente te encostando. Nós aqui estamos apertados pela multidão. Como vou saber quem é que tocou as vestes? Muitos estão tocando as vestes, mas um era o toque da fé. Os outros toques eram toques daqueles que estavam lá, curiosos. Queriam estar perto de Jesus, queriam ver quem é esse Jesus, afinal. Mas tinha um toque especial, que era o toque da fé, o toque desta mulher. E Jesus olhava ao redor para ver quem é que tinha tocado. E agora, então, aquela mulher temerosa se apresentou. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela agora se abriu para o Senhor Jesus. Agora ela estava falando com o Senhor Jesus. Ela não estava somente tocando as vestes, a traição até, mas ela estava abrindo o coração para o Senhor Jesus. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. A cura física, a cura espiritual, por conta de uma fé inabalável. Mas, veja, irmãos, a história não para aí. Jesus estava indo para a casa de Jairo para colocar a mão sobre a menina e curar. E agora ele parou ali, perdeu tempo. Perdeu tempo com a cura dessa mulher, que tocou Jesus, eu costumo dizer, a traição. Ela não falou para Jesus, mas ela tocou Jesus e assim foi curada. E depois foi louvada pelo Senhor Jesus. A tua fé te salvou. Mas agora, então, veja lá, falava ainda Jesus, quando chegaram alguns da casa da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Eu estou lendo agora, irmãos, Marcos, do capítulo 5, dos versos 35 a 43. Aconteceu agora uma coisa terrível. Jesus se atrasou. Jairo foi buscar Jesus, Jesus foi com ele, mas ele parou no caminho. Parou no caminho para atender aquela mulher. E agora vinha a terrível notícia: a filha já tinha morrido. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, quer dizer, Jesus não prestou atenção nessas palavras. Não se impressionou com essas palavras, mas disse a Jairo, ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Como é, irmãos, para não temer? O que é preciso para não temer é crer. E Jesus agora estava reforçando a fé, o reforço da fé. E agora ele foi para a casa de Jairo. E a Bíblia diz aqui: ele não permitiu que todos o acompanhassem, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Bom, chegando na casa lá, o que estava acontecendo? A menina tinha morrido. Havia um luto, havia um desespero. Nós já vimos, irmãos, como é, todos nós provavelmente já vimos, como fica uma casa quando está de luto. A tristeza, o choro, o pranto. E isso quando há um luto, a morte de um idoso,
Mas a morte de uma criança, irmãos, uma criança de 12 anos. Agora, então, havia um grande luto. Chegando a casa, o chefe da sinagoga viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Quando ele falou isso, irmãos, as pessoas não acreditaram que Jesus estava falando. Não é verdade que ele está falando isso. Como ele pode não acreditar que a criança está morta, se nós vimos a criança morta? E riam-se dele. Tendo, porém, mandado sair todos, pegou o pai da menina e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, e disse: Menina, eu te mando, levanta-te. O milagre, irmãos, o Senhor Jesus, o poder sobre a morte, o milagre do Senhor Jesus sobre a morte, ressuscitou aquela menina. O poder do Senhor Jesus, irmãos, pode ressuscitar cada um de nós. Vai ressuscitar cada um de nós na sua vinda. Porque o Senhor Jesus quer que tenhamos vida, vida abundante, vida feliz. Como diz aqui, irmãos, Jesus falou: Menina, eu te mando, levanta-te. E agora, novamente aqui, um adjetivo. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Novamente aqui Marcos fala da ação imediata. Jesus falou e imediatamente a menina ressuscitou. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus falou aqui mais uma vez, irmãos, o segredo messiânico. Não falem o que aconteceu. Veja, Jesus não foi com todos para lá. Jesus só foi com o pai e a mãe da menina e mais os discípulos, Tiago e João, Pedro, Tiago e João. Somente esses presenciaram esse milagre, esse grande milagre da ressurreição. E Jesus falou: não contem. Por que não contem, irmãos? Como já vimos, não era ainda o momento. Não era ainda o momento de Jesus ser declarado o Messias. Não era o momento, não estava cumprido o tempo. Que tempo? O tempo da profecia das 70 semanas. Vejam, eles estavam no meio da última semana, no meio da 70ª semana. E agora, então, não tinha se cumprido o tempo e Jesus falava: não contem, não é ainda a hora. Mas o que eu quero mostrar aqui, irmãos, o que eu quero ver, quero salientar que a lição mostra. O Senhor Jesus cuida das pessoas. O Senhor Jesus atende as pessoas. Aqui no caso da menina, da filha de Jairo, parece que demorou um pouco, parece que Jesus se atrasou, não deu tanta atenção. Mas Jesus tinha que curar outra mulher, Jesus tinha que mostrar outro exemplo de fé, que era o exemplo da mulher que vinha doente há anos. Mas o Jesus foi em seguida e ressuscitou a filha de Lázaro, uma menina de 12 anos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ter certeza da atuação do Senhor Jesus. Pode ser que atrase, ou nós pensemos que atrase, mas devemos ter certeza, o Senhor Jesus age. O Senhor Jesus age no tempo certo para livrar a cada um das nossas dúvidas, das nossas doenças, dos nossos lutos. E se não acontecer assim, irmãos, em vida, o Senhor Jesus vai agir também no tempo certo, na plenitude do tempo, quando ele vai voltar para buscar os escolhidos. É assim que devemos crer, é assim que devemos viver, tendo fé na intercessão sempre eficaz do Senhor Jesus Cristo.